entrada de estrangeiros no Brasil e passou a aceitar os paraguaios que entram pela fronteira terrestre aberta, que foi reaberta. O fechamento das fronteiras aos estrangeiros vem sendo adotado desde março pelo governo por causa da pandemia do novo coronavírus. Em publicação extra no Diário Oficial da União, a Casa Civil acrescentou um artigo à portaria que trata dos estrangeiros que são permitidos no país. Também foi prorrogada por mais de 30 dias a proibição de entrada de outros estrangeiros pelas estradas ou por via marítima. É possível entrar no Brasil por via aérea, mas com exceção da fronteira terrestre do Paraguai, seguem proibidas as entradas por água e também por estradas. E a pressa em encontrar uma vacina contra a Covid pode gerar uma série de anúncios falsos, de esperanças frustradas, bem como problemas de segurança para a saúde, alertam especialistas ao comentarem a corrida com interesses financeiros astronômicos. No dia 2 de outubro, a Organização Mundial da Saúde informou que há 42 projetos de vacinas no mundo em fase de ensaios clínicos em humanos. 10 estão na fase 3, a mais avançada, que envolve dezenas de milhares de voluntários para testar a eficácia. Isso mesmo, os fabricantes são, entre outros, o laboratório americano Moderna, a aliança entre BioNTech e Pfizer, vários laboratórios chineses, a Universidade de Oxford, em conjunto com a AstraZeneca e as autoridades russas. A OMS também contabiliza 151 projetos de vacinas em fase pré-clínica. Vamos aos números da Covid. Caruaru registrou 73 novos casos da doença. Agora são 9.159 casos no total. Não foi registrada nenhuma nova morte, então Caruaru segue com 349 mortes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O município tem até o momento 8.649 pacientes recuperados. A Secretaria Estadual de Saúde registrou 825 novos casos da Covid e agora Pernambuco totaliza 154.866 casos. Também foram confirmadas 18 novas mortes ocorridas desde o dia 24 de abril. Com isso, o estado totaliza 8.456 mortes pela Covid. O Ministério da Saúde confirma até o momento 5,1 milhões de casos, 152 mil mortes e 4,6 milhões de recuperados. E estudo liga menor risco de infecção por Covid-19 ao tipo sanguíneo O. Confira essa pesquisa com Scarlett Lima. De acordo com 2 estudos publicados esta semana, pessoas com tipo sanguíneo O podem ser menos vulneráveis à infecção pela Covid-19 e têm uma menor probabilidade de adoecer gravemente. Segundo informações da primeira pesquisa, realizada pelo Dr. dinamarquês Torben Barrington, dentre 473.654 pessoas que foram testadas para Covid-19, apenas 38,4% com tipo sanguíneo O tiveram resultado positivo. Já no segundo estudo, ministrado pelo Dr. canadense Maipinder Sekon, entre 95 pacientes gravemente infectados pela Covid-19, 84% dos pacientes que possuem o sangue tipo A ou AB necessitaram de ventilação mecânica em comparação com pacientes com grupo sanguíneo O ou B, que era 61%. Embora existam várias teorias, os pesquisadores ainda não sabem que mecanismo poderia explicar a ligação entre os diferentes grupos sanguíneos e a Covid-19. Ambos os estudos foram publicados na revista Blood Advances. Scarlett Lima, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Scarlett, pelas informações. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que recebeu do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, LAFEP, um comunicado sobre a utilização indevida no exterior da marca da empresa nas embalagens de 2 medicamentos. Os produtos são o Venatox e Inzelua, de 160 mg. Segundo a agência, além de não serem fabricados pelo LAFEP, esses medicamentos não têm registro na Anvisa, se tratando de um caso inequívoco de falsificação. De acordo com a Anvisa, não há nenhuma evidência de comercialização desses produtos falsificados no Brasil. A agência reguladora não informou em que tipo de tratamento teriam sido utilizados os medicamentos. O informe foi divulgado para alertar a população de distribuidores de medicamentos sobre a falsificação. Caso os remédios sejam encontrados, a Anvisa pede que o consumidor entre em contato para realizar denúncia junto à Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária para a adoção das medidas cabíveis. 7h17, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco volta com o Jornal da Cidade. Você
Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. Apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Casa Nova Construção, comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite. Fala o deputado Tony Gel. Amigas e amigos de Caruaru, da cidade e da zona rural, povo bom, eu quero apresentar Marcelo Gomes como meu candidato. Marcelo Gomes tem projetos para a cidade e para a zona rural. Marcelo conhece as comunidades da zona rural, sabe das necessidades e será um prefeito presente. Um grande abraço. Marcelo, prefeito, 40. Frente Popular de Caruaru, PSB, PCdoB, MDB, PDT. Rádio Cidade. Vem pro aniversário da Casa Nova Construção e comemore com ofertas e condições exclusivas. Piso esmaltado 46 por 46 por apenas R$ 24,90. Porcelanato branco Pamesa 58 por 58 só R$ 27,90. São vários produtos em promoção. Você não pode perder essa. Latão de tinta Glazurite Souvenir acrílica só R$ 114,90. E mais, confira essa oferta especial que separamos para você. Kit furadeira Black & Decker com maleta e 9 brocas R$ 189,90. Aniversário da Casa Nova Construção. Há 19 anos, sua casa é aqui. Foi nos governos do PT que Caruaru ganhou o SAMU, o SUS, as UPAs, o Brasil Sorridente, o Mais Médico, a Faculdade de Medicina, e agora chegou a nossa vez de fazer muito mais. Implementação de um centro de diagnóstico municipal. Promover mutirão de atendimento para atender as comunidades que mais precisam. Ampliação das equipes do Programa de Saúde da Família. Melhorar o sistema de prevenção e tratamento de dependência química. Vote Marcelo Rodrigues. Vote 3. Cidade. Fim de semana de muito futebol na cidade. Sábado, pela Série C, o Santa Cruz encara o 13 em Campina Grande. Eu sou Santa Cruz, de Cordial. Você acompanha a gente a partir de 6 da noite. Domingo tem dose dupla, Central e Coruripe pela Série D, a partir de 2 da tarde. E 8 da noite é a vez da Série A, direto de São Paulo, tem Bragantino e Sport. Apoio Coletivo e Ford França Veículos. Brasileirão 2020, você acompanha aqui na Rádio Cidade, só dá bola pra você. Caruaru, agora é com o delegado Lessa. É 11. A zona rural se recende de dignidade e respeito. É uma massa muito grande que tem junto conosco abraçado o nosso sonho e cada vez mais a gente ganha corpo, ganha musculatura e vamos à vitória no dia 15 de novembro. É 11. Delegado Lessa, prefeito. É coragem pra mudar. Propaganda eleitoral. Coligação Novos Caminhos pra Caruaru avançar. Delegado Lessa, prefeito. Vice Manuel da Casa Nova. Progressista. Sismuc Regional. Trabalho e luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50. Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Rádio Cidade 99.7. Na Rádio Cidade 721. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. Apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Casa Nova Construção, comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Nesse sábado vão ser realizadas várias ações em prol da revitalização e também da preservação do rio Ipojuca. A programação começa às 9 da manhã, né, e participam a ONG SOS Rio Ipojuca, o Rotary Clube Caruaru e também a Associação Conhecer e Preservar. Às 9h30 vai haver visita às margens do rio Ipojuca, no trecho da passagem molhada de acesso ao BR-232. Às 10 horas serão realizadas palestras com os temas o rio Ipojuca visto pelas lentes de um microscópio, o rio Ipojuca e a mata ciliar e o rio Ipojuca e os ribeirinhos. Às 11 horas da manhã tem um encerramento na Praça do Artesão, no Alto do Moura, com a presença do motoclube Águias do Agreste, eles que são voluntários ambientais. E seguindo com o Jornal da Cidade, transmissão de sífilis de mãe para bebê cai em Pernambuco. Ana Rebeca Passos destaca os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde.
Pernambuco registrou uma queda em 2019 de 12,8% na transmissão vertical da sífilis, aquela de mãe para bebê durante a gestação, denominada de sífilis congênita. No ano passado, o estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram ao todo 1.652 infecções diagnosticadas. Em 2018, foram 1.895. Entre as gestantes, neste recorte, 2 anos, houve aumento de 3,9%, de 3.248 em 2018 para 3.375 em 2019. De acordo com a Secretaria Estadual, esta alta nos diagnósticos pode demonstrar que a descoberta durante a gravidez e o tratamento correto, feito com antibiótico, podem evitar o adoecimento e sequelas irreversíveis na criança. Ao todo, Pernambuco teve um aumento de 3,5% no total de casos diagnosticados de sífilis em 2019. Ano passado, o estado registrou 13.401 infecções. Em 2018, foram 12.947. O Dia Nacional de Combate à Sífilis é lembrado no 3º sábado de outubro. Este ano será no dia 17. A Secretaria Estadual reforça a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento para evitar novas ocorrências dessa doença que tem cura. A grávida deve fazer o teste para sífilis no primeiro trimestre da gravidez ou na primeira consulta de pré-natal. Nos casos negativos, deve ser repetido no 3º trimestre da gestação. Nos casos positivos, além do tratamento, é preciso que a equipe de saúde que acompanha a gestação faça um monitoramento mensal. Lembrando que, se não tratada, a doença pode provocar aborto, feto morto ou alterações irreversíveis na criança. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Ana, pelas informações. Muito bem. Um projeto de lei quer permitir a concessão de auxílio aluguel para as vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica. Pelo texto e análise na Câmara dos Deputados, ficará a cargo do juiz determinar a concessão do benefício, o valor e o período, que não poderá superior a 6 meses. O texto inclui a medida na Lei Maria da Penha, que já permite ao juiz decretar outras medidas preventivas de urgência, como afastamento do agressor ou afastamento da mulher violentada do lar. Pela proposta, as despesas decorrentes da medida poderão ser por programas sociais do governo federal, estadual e municipal, ou pelo próprio agressor, conforme o caso. 7h25, o ex-prefeito de Flores, Arnaldo Pedro da Silva, conhecido como Arnaldo da Pinha, foi preso após denúncia do Ministério Público Federal. Segundo a Polícia Federal, ele foi condenado pela Justiça pela prática de crimes de responsabilidade e irregularidades na gestão de recursos repassados pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Arnaldo da Pinha foi prefeito do município do Sertão do Estado por 2 mandatos entre 92, 96, 2001 e 2004. Segundo o texto da denúncia, o ex-prefeito desviou recursos públicos do convênio com a FUNASA, que seriam destinados para melhoria habitacional em Flores para o controle da doença de Chagas. As apurações indicaram a execução de apenas 51% do previsto, apesar do pagamento integral à empresa contratada. Arnaldo da Pinha foi condenado a 8 anos de reclusão em regime fechado. O ex-prefeito também foi inabilitado para o exercício de qualquer cargo ou função pública por 5 anos. Ele ainda deverá reparar o dano causado aos cofres públicos. De acordo com a MPF, os valores em 2016 ultrapassam R$400 mil. Anteriormente, o ex-prefeito já havia sido condenado pelo Tribunal de Contas a restituir aos cofres públicos a importância superior a R$2 milhões devido à prática de diversas irregularidades no exercício financeiro 2003, em virtude de não ter aplicado 25% da receita do município em educação, como determina a Constituição Federal. O ex-prefeito não se pronunciou sobre o assunto. E em Xangrande, um menor atuava como guarda municipal. Confira os detalhes dessa história com Robson Nelson. O Ministério Público de Pernambuco divulgou por meio de comunicado oficial a denúncia de probidade administrativa contra o ex-comandante da Guarda Municipal de Xangrande, David Alves dos Santos, pelo emprego de um menor de idade sem contratação formal na função de guarda municipal da cidade. Segundo a denúncia, o adolescente, apesar da incapacitação e ausência de contrato, atuava como legítimo guarda municipal, sob a autorização do ex-comandante.
O menino publicava fotos utilizando o fardamento da Guarda Municipal em suas redes sociais e chegou a participar de fiscalizações e ações externas e até mesmo atuou na barreira sanitária de Xangrande em combate à pandemia da Covid-19. Robson Nielson, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Robson. O menor aprendiz, né? Procurada, a assessoria de imprensa de Xangrande disse que ainda não foi notificada sobre o fato, que vai aguardar essa notificação oficial para se pronunciar. E um homem morreu após sofrer uma chifrada de um boi no distrito de Maravilha, zona rural de Custódia. Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas encontraram um corpo próximo a um carro de boi. Ainda de acordo com a PM, a morte possivelmente seria por acidente de trabalho. Testemunhas contaram para a polícia que a vítima estava tentando carrear junta de bois. O homem estava com um ferimento na região da cintura que o teria feito sangrar bastante. O Instituto de Criminalística confirmou morte acidental por meio de um ferimento na virilha direita, causado por objeto pontiagudo com as mesmas dimensões de um chifre bovino. Ainda segundo a polícia, enquanto estavam sendo realizadas buscas de documentos da vítima, foi encontrado uma espingarda artesanal na propriedade dela, que foi apreendida e encaminhada para a delegacia, onde será instaurado um inquérito. 7h28, e Fabiola Lima de Souza, de 40 anos, uma das vítimas da explosão de uma lancha na MF Marina Club, em Maria Farinha, em Paulista, região metropolitana do Recife, morreu. Ela estava internada no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife, desde 30 de agosto, dia do acidente, que deixou outros 2 mortos e 2 feridos. Segundo a assessoria do HR, Fabiola estava internada na unidade de queimados do hospital. O quadro de saúde dela, que teve queimaduras nas pernas e nos braços, se agravou nos últimos dias e ela foi transferida para a unidade de terapia intensiva do hospital. O corpo dela foi encaminhado ao IML no bairro de Santo Amaro. A primeira vítima fatal da explosão, Vilma Maria, de 30 anos, tinha morrido no dia 1º de setembro. Das 5 vítimas, Vilma era a que estava em estado mais grave. Ela havia ficado tetraplégica após a explosão da embarcação. A segunda vítima foi Rosângela de Souza Oliveira Melo, de 56 anos, que morreu no dia 1º de outubro. Outros 2 homens vítimas do acidente receberam alta pouco após a explosão. O primeiro, um de 55 anos, ainda no domingo, dia da explosão, e outro, também de 55, um dia após o acidente. As investigações da explosão seguem sob a responsabilidade da Capitania dos Portos do Recife. E a partir do ano que vem, o vestibular do IFPE vai passar por mudanças. Quem explica o que vai ficar diferente é a Gabriela Mendes. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE, divulgou os modelos de vestibular para o semestre de 2020.1. Devido à pandemia, o modelo tradicional de aplicação das provas precisou ser adaptado. Para ingressar na instituição, o candidato terá seu desempenho escolar avaliado. As vagas serão destinadas a todos os campi do IFPE e os modelos de ingresso variam de acordo com o nível. Para cursos técnicos nas modalidades integrado, ensino médio e técnico, e subsequente cursos técnicos para quem já tem ensino médio completo, será realizada a análise do histórico escolar dos anos anteriores, sendo até o 8º ano do ensino fundamental ou 2º ano do ensino médio, respectivamente. Para ingressar nos cursos superiores, os candidatos terão o histórico escolar analisado e deverão fazer uma prova de redação. A instituição ainda vai decidir se serão feitas presencialmente. Também há a possibilidade de entrada por meio da nota de edições anteriores do Enem. A ideia é de que todas as modalidades sejam remotas. No entanto, por esperar que seja baixo o número de estudantes que escolherão esta última opção, e sabendo da obrigatoriedade da prova de redação, o IFPE ainda estuda a possibilidade de aplicação desta avaliação de forma presencial. A adesão aos modelos será realizada por cada um dos 16 campi do IFPE, além da Diretoria de Educação à distância, de acordo com percentuais estabelecidos a partir da demanda dos cursos nos anos anteriores nas respectivas unidades. Os novos modelos foram adaptados para evitar aglomeração durante as provas e no deslocamento até elas. Também foi levado em consideração o custo para a fiscalização das medidas de segurança. Mais informações sobre o processo, como data de inscrição, cotas, taxas, serão divulgadas pelo IFPE até o fim do ano. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Gabriela. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, emitiu alerta para baixa umidade em cidades do sertão de Pernambuco.
Segundo a agência, a presença de uma massa de ar seca sobre o estado propicia os baixos valores. O alerta é válido até a próxima segunda-feira e, de acordo com a APAC, a umidade pode atingir valores abaixo de 20% no período ainda da tarde, em grande parte do sertão de Pernambuco. E a terra voltou a tremer em Pernambuco. E essa informação foi repassada pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é que monitora esses fenômenos no estado para a Defesa Civil de Pernambuco. Dessa vez foi na Mata Sul, nos municípios de Rio Formoso e Barreiros. Foi ontem, no início da tarde, e a magnitude foi de 2,2. E amanhã acontece o dia D de multivacinação em todo o Brasil. Em Caruaru, o mutirão será realizado das 8 horas da manhã às 4 da tarde em todas as unidades básicas da família da zona urbana e rural do município. Crianças até 5 anos serão vacinadas contra a poliomielite e menores de 15 anos a multivacinação será para a atualização da caderneta. 7 horas e 33 minutos, hora de conhecer mais um pouco sobre os candidatos a prefeito da região. Hoje, Mário Flávio traz quem são os postulantes lá em Cachoeirinha. Rádio Cidade. Eleições 2020. Poucas cidades do interior de Pernambuco têm um perfil como o de Cachoeirinha. Lá, apenas 2 candidaturas estão na disputa pelos quase 15 mil eleitores que existem aptos a votar na eleição desse ano. Eu vou trazer agora para vocês como está o quadro por lá e explicar quem são esses 2 candidatos, as coligações e também os vices. O atual prefeito Ivaldo Almeida vai em busca da reeleição pelo PSB. Ele encabeça a coligação Frente Popular de Cachoeirinha, formada pelos partidos PSB, PSD e PL. O atual vice-prefeito, Jonas Eduardo, permanece como candidato a vice na chapa majoritária. Também foram lançadas as candidaturas no dia da convenção ao Legislativo, na qual 23 candidatos a vereador vão disputar espaço na Câmara Municipal de Cachoeirinha. Na convenção que homologou a candidatura, estiveram presentes ainda o ex-prefeito Carlos Alberto, Beto de Tota e o ex-deputado federal João Fernando Coutinho. A oposição também vem forte para a disputa. A coligação Muito Mais Cachoeirinha é formada pelos partidos PP e Democratas e encabeçada pelo Major Moraes, que é vereador do município. Na vaga de vice, ele apresenta Euclides Raimundo. Durante a convenção que homologou a candidatura, foram apresentados 16 candidaturas a vereador. Algumas lideranças também fizeram questão de comparecer ao evento, entre elas o deputado federal Fernando Monteiro e o deputado estadual Antônio Moraes. E agora vamos à análise política do professor e analista aqui da Rádio Cidade, Marco Aurélio Freire. Marco, bem-vindo mais uma vez. Olá, Mário. A questão política em Cachoeirinha, ela passa por um momento de polarização. Não houve espaço para nenhuma terceira via se instalar e, consequentemente, o que nós vamos ter é uma disputa entre 2 grupos políticos, a situação e a oposição. A situação vem com a força do Ivaldo Almeida, atual prefeito, ele é do PSB, ele vai tentar a reeleição, tá? E conta com o apoio do Palácio do Campo das Princesas. Então, o trabalho do prefeito é tentar convencer a população de que ele merece ficar mais 4 anos. Contra essa força, o Democratas e o PP se uniram e aí lançaram o Major Moraes. O Major Moraes é do PP, né, tem o apoio de Eduardo da Fonte. E detalhe aqui, o PP é um partido importante, embora esteja na Frente Popular de Pernambuco na questão estadual, o PP vem lançando vários candidatos em várias prefeituras para manter o seu espaço de poder. Lembrar que o PP tem a presidência da Assembleia e o PP também tem vários deputados estaduais. Daí é importante para o partido, né, ter candidatura em vários locais. E o Major Moraes está nesse esforço do PP para conquistar, né, mais prefeituras. Portanto, vai ser um clássico, uma disputa muito acirrada, tá, entre o Ivaldo Almeida e o Major Moraes. E aí, só 15 de novembro vamos ver o resultado desse confronto. É com você, Mário. Muito bem, assim a gente encerra a semana aqui fazendo um passeio pelas cidades aqui do Agreste e contando para vocês, eleitores, quem são os candidatos que estão na disputa. Na próxima segunda a gente volta trazendo aqui a cidade de Bonito e também segunda-feira que vem começa no Manhã Cidade, a partir de 9 horas da manhã, as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Caruaru. O primeiro da série será Rodrigo Pinheiro, do PSDB. Rádio Cidade. Eleições 2020.
Muito bem, vamos agora passar para vocês as agendas dos candidatos a prefeito de Caruaru. O candidato delegado Lessa, às 9 horas da manhã, realiza atividade no centro da cidade. Às 2 horas da tarde, realiza reunião interna. Às 7 horas da noite, se reúne no Pinheirópolis e às 8 horas da noite, visita o residencial Alto do Moura. Já o candidato Marcelo Gomes, às 9 horas da manhã, vai à feira do bairro São Francisco. Às 3 horas da tarde, participa de uma live. Às 6 horas da tarde, faz corpo a corpo no bairro Santa Rosa. E às 7 horas da noite, participa do lançamento da campanha de um candidato a vereador. O candidato Marcelo Rodrigues, às 8 horas, daqui a pouco, realiza caminhada na feira do bairro São Francisco. Às 10 horas da manhã, acompanha a candidata a vice-prefeita em uma entrevista. Às 2 horas da tarde, se reúne com apoiadores e às 4 horas da tarde, assina uma carta de compromisso. Já o candidato Rafael Vanderlei, neste momento, concede entrevista a uma rádio. Às 9 horas da manhã, se reúne com apoiadores e às 7 horas da noite se encontra com candidatos a vereadores do UP. O candidato Rafael Delon visitou hoje a feira do bairro São Francisco, das 8 horas da manhã ao meio-dia, grava para o guia, às 2 horas da tarde faz porta a porta no bairro Jardim Panorama e às 7 horas da noite no bairro Jardim Boa Vista. A candidata Raquel Lira não enviou a agenda de campanha até o fechamento dessa edição do Jornal da Cidade. E a cidade de Agrestina realizou as eleições indiretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Os 11 vereadores votaram para decidir quem seriam os novos gestores do município para um mandato tampão até o dia 31 de dezembro. Lembrando que o prefeito Tiago Nunes, segue lá, afastado. Somente uma chapa foi registrada. Adilson Tavares das Neves e João Marcelo de Lima Neto, ambos do MDB, concorreram para prefeito e vice, respectivamente. Como a eleição foi simbólica, só que só tinha uma chapa, os dois foram aclamados. A posse foi realizada ontem mesmo, Renato? Após a votação. A eleição indireta aconteceu por causa do afastamento do prefeito Tiago Nunes e do vice Zito da Barra por suspeita de integrarem uma organização criminosa e realizarem crimes como falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. 7h39, a gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouco volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Casa Nova Construção, comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Meu nome é Elton Rodrigues, meu número é 15555. Meu nome é da Pedra, dia 15 de novembro, conto com seu voto. Meu número 15222. Meu nome é Nino do Salgado, conto com seu voto no dia 15 de novembro. Meu número é 15225. Eu sou Poderia Saúde, no dia 15 de novembro, conto com seu voto. Meu número é 15101. Sabe qual é o segredo para eu estar sempre conectado dentro de casa? É a fibra ótica BrisaNet. A banda larga líder em satisfação no Nordeste tem planos residenciais de internet de até 1 GB e vantagens exclusivas. Tem Wi-Fi, suporte técnico 24 horas e aplicativos exclusivos para assinantes. Acesse o site e conheça todos os planos. Internet é com a líder, BrisaNet, levando o mundo até você. Rádio Cidade. Olá, Caruaru. Meu nome é Joelma Nascimento. Meu número é 90700. Eleja uma mulher negra e mãe. Estou com Lessa para prefeito e com coragem para mudar. Você, conservador, cristão e de direita de Caruaru, não perca essa grande oportunidade para mudar. Meu nome é Isaac Albuquerque, meu número é 90190, estou com Lessa para prefeito e com coragem para mudar. Alô você de Caruaru, Palmares, São José da Coroa Grande e região. A empresa de ônibus coletivo informa: estamos transportando você e suas encomendas com ônibus regular de segunda a domingo, incluindo os feriados, iniciando em Caruaru e São José às 5h30 da manhã, com viagens em média a cada 2 horas, até às 6h30 da noite. Mas atenção, início da viagem em Caruaru na Coletivo na Praça do Rosário e em São José no Mercado Público, com uma conexão na rodoviária de Palmares. Aproveite a casadinha ida e volta com desconto exclusivo para você. Fale com a gente no 3722-4167. Vai e volte tranquilo. Viaje sempre com a Coletivo. Rádio Cidade. Olá, Caruaru. Eu sou Iracildo da Fusão. O meu número é 10534. Eu vou lutar pela saúde, pela educação, pela cultura e saneamento básico. Estou com Lessa para prefeito e coragem para mudar.
Olá, sou Cátia das Rendeiras, a mulher do trabalho, meu número é 10010, sou mãe, mulher, empresária, guerreira, estou com Lessa para prefeito, coragem para mudar. Propaganda eleitoral gratuita Caruaru, republicano. Rádio Cidade 99.7. Rádio Cidade 742. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Muito bem, estamos de volta aqui no seu Jornal da Cidade. As eleições municipais programadas para 15 de novembro vão acontecer em meio à pandemia do coronavírus. Embora o Tribunal Superior Eleitoral garanta a aplicação dos protocolos de saúde na hora do voto, não haverá uma regra específica para eleitores do grupo de maior risco de contágio deixarem de registrar o voto. Segundo o TSE, pessoas idosas de até 70 anos, portadores de doenças crônicas ou pulmonares, gestantes ou mães de recém-nascidos são obrigados a comparecer às urnas. O eleitorado que optar por não ir à sessão eleitoral, exercer o direito ao voto, deverá justificar a ausência. Nos locais em que houver o segundo turno, programado para 29 de novembro, a justificativa eleitoral também deve ser feita. A novidade é que, pela primeira vez, todos os eleitores poderão utilizar a internet para explicar a falta. O aplicativo é título do TSE e o site aí da instituição, além das sessões e dos cartórios eleitorais, estarão disponíveis para documentar a abstenção. O TSE ainda ressalta que eleitores e mesários que sentirem qualquer sintoma da Covid ou terem sido diagnosticados com a doença devem apresentar atestado médico para a justificativa da ausência. A abstenção pode ser comunicada até 60 dias após cada turno das eleições. E as câmaras municipais das 26 capitais ampliaram gastos. Quem detalha esses dados é João Neto. Com o objetivo de criar e revogar leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo, as câmaras municipais das capitais dos 26 estados têm custo anual previsto para 2020 somado de 3,6 bilhões de reais. Na eleição de novembro deste ano, cerca de 24 mil candidatos disputam as 841 vagas nas câmaras de vereadores das capitais. Os eleitos serão os responsáveis por eleger as mesas diretoras que vão gerir os orçamentos milionários de janeiro de 2021 a dezembro de 2024. Os custos das câmaras variam entre 30 milhões, que é o orçamento da capital do Acre, Rio Branco, e 759 milhões de reais da Câmara do Rio de Janeiro. Levando em conta o custo proporcional por habitante, a Câmara Municipal de São Paulo é a menos custosa do país, que gera uma despesa anual de R$ 49,00 por habitante. A mais cara é a de Palmas. A capital do estado de Tocantins é a menos populosa do Brasil, com 306 mil habitantes. A despesa por ano chega a R$ 124,00 para cada cidadão. Diante do cenário econômico turbulento dos últimos anos, a que mais avançou nas despesas foi a Câmara de Porto Velho, em Rondônia, seguida do Poder Legislativo das cidades de Cuiabá, no Mato Grosso, e a capital do Piauí, Teresina. Também houve aumento na Câmara de Salvador, onde a despesa saiu de 167 milhões em 2016 para 183 milhões de reais em 2019. A maior parte dos recursos é para o pagamento de secretários parlamentares, funcionários de contrato temporário e terceirizados. Entre 2016 e 2019, o gasto com pessoal cresceu em patamar acima da inflação em 12 câmaras de capitais. No Recife, a Câmara, que tem 39 vereadores, gastou 125 milhões de reais apenas com remuneração de vereadores e servidores no ano de 2019. João Neto, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, João, pelas informações. E o Jornal da Cidade reforça que a Secretaria de Cultura de Pernambuco adiou até o dia 31 de outubro o prazo para que artistas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura solicitem auxílio emergencial garantido pela Lei Aldir Blanc. Até agora, dia 14 de outubro, aliás, até o... que dia hoje? 16 de outubro, mais de 3 mil pessoas já finalizaram a solicitação do benefício na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco. Mas existem ainda mais de 5 mil solicitações nos rascunhos do Mapa Cultural, ou seja, inscrições que não foram
finalizadas. E o cantor Reginaldo Rossi foi declarado patrono do Brega pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. O artista recebeu o título por meio da promulgação de uma lei, de um projeto de deputado estadual e o primeiro secretário da Assembleia, Clodoaldo Magalhães, do PSB. Reginaldo Rodrigues dos Santos começou a carreira musical em 63, formando com os amigos o conjunto The Silver Jets, no qual permaneceu até 65. Nos anos 80 ele voltou a morar no Recife. Em 87 estourou com o César Garçom, música que o marcou e é responsável pela sua união como rei do Brega. Reginaldo morreu no dia 20 de dezembro de 2013, aos 69 anos, vítima de um câncer de pulmão. E lembrando a você que nos escuta agora, todos os domingos, de 11 da manhã ao meio-dia, nós temos um programa dedicado a Reginaldo Rossi. Com o intuito de auxiliar na gestão processual dos gabinetes dos desembargadores do TJPE, a plataforma de gestão de processos foi criada para fornecer os indicadores voltados para acervo, processos pendentes de julgamento, quantitativo de processos conclusos e conclusos críticos, além de dados acumulativos de casos novos, pendentes, baixados e taxa de congestionamento do ano corrente. Entre alguns dos principais recursos do novo sistema estão a sua atualização diária, a possibilidade de exportar planilhas para o Excel, a combinação de filtros de pesquisa, a disponibilidade via gráficos da evolução do acervo e da taxa de congestionamento mês a mês, além de permitir a integração com o sistema interno Universal RH. As próximas atualizações previstas serão a inserção dos casos pendentes e percentual de cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça. A nova ferramenta foi desenvolvida pela Assessoria de Tecnologia da Informação da Presidência na tentativa de consolidar em uma interface única os dados do acervo processual das unidades, tanto do sistema Judiwin quanto no processo judicial eletrônico. O sistema já é utilizado de forma similar nas varas de primeiro grau do Poder Judiciário de Pernambuco. No período entre 13 de agosto a 13 de outubro, ocorreram os testes da plataforma sob a coordenação da Assessoria Técnica de Informação da Presidência. Também estiveram envolvidos neste processo a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, além de vários gabinetes do segundo grau do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E o TJPE prorrogou pela segunda vez o prazo das inscrições para a 15ª Semana Nacional de Conciliação. Agora, os interessados têm até o dia 30 de outubro para fazer o cadastro no site. No evento podem ser resolvidas demandas relacionadas a conflitos com vizinhos, cobranças de taxas de condomínio, acidentes com veículos e ações familiares, como pedidos de divórcio, guarda de filhos e pensão alimentícia. De acordo com o TJPE, as demandas que já estão em tramitação precisam solicitar a inclusão no evento diretamente com a unidade onde a ação ocorre. As empresas e pessoas físicas que ainda não judicializaram as ações devem fazer o agendamento de uma audiência de conciliação em um centro judiciário de solução de conflitos. Os endereços desses centros podem ser acessados no site do Tribunal de Justiça. As sedes no Grande Recife, Zona da Mata, Agreste no Sertão. O reconhecimento de união estável também faz parte dos serviços oferecidos gratuitamente durante a Semana Nacional de Conciliação. Os interessados também devem fazer a inscrição pelo site tjpe.jus.br, onde é possível encontrar informações sobre os documentos e formulários necessários para oficialização. Muito bem, vamos tocar aquele sinalzinho agora do futebol. Chegou a hora da gente falar aqui, né, do futebol. A quinta-feira foi bastante agitada no Lacerdão. Greve de jogadores, ameaças de não ir a campo no próximo domingo e o Central perder por WO. Enfim, para trazer um resumo dessa bagunça que se chamou Central, Robson Nielsen. Bom dia, Mário, Renato, e um abraço especial aos amigos acompanhando aqui o Jornal da Cidade. Ontem a gente conferiu de perto, né? Ontem no estádio Lacerdão estivemos com o repórter também João Neto e o Central não treinou. Os jogadores continuaram no vestiário esperando o pagamento da dívida, da promessa de salários. Ninguém da direção apareceu, os jogadores foram embora. A promessa dos jogadores continua de pé, inclusive. Se não receberem, não treinam nessa sexta-feira, não treinam no sábado e também não entram em campo no próximo domingo diante da equipe do Coruripe aqui. A gente lembra que quarta-feira tem um jogo de volta contra o Coruripe também. Então tá essa bronca no Central. Hoje
a torcida, inclusive, está organizando um protesto próximo ao estádio Lacerdão. Então, fervendo esse final de semana para a equipe da Patativa. Hoje, a partir de 5 horas, a gente se encontra de novo no Futebol na Cidade e tomara que com notícias positivas sobre o Central. Tudo você vai ficar sabendo aqui na Rádio Cidade, que só dá bola para você. Muito bem, Robson. E ontem à noite, né, empresários aqui de Caruaru disseram que querem assumir, né, a direção do Central desde que o presidente Alexandre César renuncie. Quem né? são esses empresários? Eu ainda não sei, Renata. Quem sabe dessa informação. Já tentei hoje pela manhã, que ontem eu acabei dormindo mais cedo, né? Quando acordei estava essa confusão rolando. Mas às 9h30, mais ou menos, o Eri Santos vai estar aqui no Manhã Cidade para trazer esses detalhes aí. Hoje pela manhã, a sede do Central amanheceu pichada, né, com vândalos que foram lá e picharam, com ofensas. Mas isso ao presidente. Adianta em quê? Né? Adianta em nada, né? E eu nem sei como seria... o patrimônio, que é a única coisa que ainda resta o Central. Eu nem sei como seria também essa questão envolvendo esses empresários assumir nessa questão do... Como é que no estatuto está permitido isso, como seria essa questão, né? Porque tem um estatuto para ser cumprido, não é chegar e assumir essa questão. Ô Mário, mas a gestão do Alexandre é tão desastrosa assim ou existem outras forças nos bastidores colocando água no chope, como se diz? Não, porque todo mundo que assume o Central é sempre muito ruim, muito péssimo. Ninguém consegue dar conta. Todo mundo quer, mas quando está lá dentro não desenrola. A gestão sempre foi problemática. Agora o que a gente está vendo hoje de greve de jogadores, ameaça do não ir a campo, isso eu não me recordo. De greve até ameaça. Já passaram fome, né? Mas ficou conhecido em rede nacional, né? Aquele vexame da dieta de base de fruta com um jogador com dor de cabeça porque estava com fome jogando. Ontem, de novo, nós tivemos o Central em rede nacional, uma Fox, né, entrevistou o técnico, uma rede de TV fechada nacional também, o Globo Esporte Nacional ontem com reportagens sobre essa questão envolvendo aí a greve e a ameaça de não ir a campo no próximo domingo. A situação é a seguinte: são 3 meses de salários atrasados de todos os jogadores de comissão técnica. Prometeram ontem pagar uma parte, os jogadores não aceitam e agora já não treinaram ontem. Eles ameaçam não ir a campo no próximo domingo e aí o Central perderia para o WO. O que acontece nessa situação? Perde os pontos, né? Porque não vai, e o time adversário ganha o jogo por 3-0. Então é uma situação que complica cada dia porque não se encontra uma solução financeira. O tempo vai passando, fica essa crise aí sem procedentes. O presidente ontem mandou um áudio para cá, para João Neto, insinuando que por causa das notícias negativas as pessoas não querem investir no Central. Não tem nada a ver. A imprensa noticia negativa e noticia de forma positiva também quando é para noticiar. E são 7 emissoras aqui. Notícia boa. Quando tem coisa ruim tem que falar e vai esconder. Só de rádio. O problema é que hoje o pessoal não quer crítica não, só quer... a imprensa ela só serve no bom. Né? Então esse não é o papel da imprensa, esse é papel de uma assessoria de comunicação, de vocês, de uma publicidade, porque só enaltece os pontos positivos. A imprensa tem que noticiar o bom e o ruim, é o nosso papel. Não quer ter ruim, trabalha direito, quer não tem ruim. E ontem teve mudança na direção, quem era diretor de futebol foi para vice-presidente, quem era para vice-presidente foi para conselho. Tá uma bagunça assim, sabe, Renato? Uma coisa generalizada. Agora, vamos e convenhamos, o Central sofre. O presidente do Central, Alexandre, que é uma pessoa boa, tem boa intenção, né? Um cara que é torcedor e que virou presidente. Ele se isolou, né, com poucos na direção do Central e também sofre de uma oposição do quanto pior, melhor. A gente sabe muito bem como as coisas funcionam nos bastidores do Central. Então tem gente tocando fogo mesmo para ver o circo pegar fogo, porque tem intenção política por trás. Claro, isso não justifica os atrasos aí nos salários, né? Mas a situação é uma crise sem precedentes aí, que pode culminar aí com esse WO no próximo domingo, que seria péssimo para a imagem do clube, também não é bom para a imagem dos jogadores. Agora, repito, os jogadores estão no direito deles,
porque afinal de contas todo mundo quer trabalhar, quer receber o salário, né? No fim do mês. E o pior é que não tem satisfação, o tempo vai passando, os jogadores esperam uma coisa, a diretoria promete, não cumpre, aí tá essa confusão generalizada. E para a gente encerrar aqui, lembrando a você que às 9h30 Santos vem aqui ao vivo no Manhã Cidade e vai detalhar essa história aí desse grupo de empresários que está querendo assumir o Central. E ontem teve um jogo, né, da Série A, Flamengo e Bragantino empataram em 1-1. E aí o Flamengo agora divide a liderança do campeonato, né, com Atlético Mineiro e Internacional. Os três têm 31 pontos. Já o RB Bragantino subiu para 13 pontos, né, o vice-lanterna. Esse RB Bragantino que o Sport vai enfrentar no próximo domingo, lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi. Muito bem, 7h57. Vou passar aqui os destaques do Manhã Cidade. No Manhã Cidade dessa sexta-feira você vai conhecer a história da médica que passou mais de 100 dias internada devido à Covid e recebeu alta. Também vai ficar sabendo como vai ser o funcionamento do SESC na próxima segunda-feira, dia que vai ser comemorado o dia feriado, do comerciário, né? Feriado. Em Caruaru, viu? Só em Caruaru. Em Caruaru, mas a programação acontece nesse domingo e tem inclusive Feira da Sulanca, tá? Comércio fechado, mas tem Feira da Sulanca na segunda. E hoje é dia da coluna Astrologia Singular com o Biratã Priya e também você não pode perder o Manhã Cidade, porque o Super Eri Santos estará aqui para falar um pouco mais sobre toda essa polêmica envolvendo o Central. 7h58, a Rádio Cidade, emissora do Grupo AJS de Comunicação, Jornal da Cidade, tem a edição de Laís Florencio, a produção é de Ana Rebeca Passos, Scarlett Lima e Jorge Brandão. A edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Belo e Márcio Diego. A criação visual é de Rodrigo Miranda, a direção de produção e programação é de Mário Flávio. A direção de jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa de Rodolfo Silva, a direção geral é dele, Dom Adolfo José. Tenham todos um ótimo dia. Não saia daí que a gente se encontra em instantes, mas é no Manhã Cidade. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do Grupo AJS de Comunicação. O estudante que mora aqui na Rendeiras e precisa chegar aqui na Universidade Federal acaba pagando 4 passagens de ônibus por dia. E cadê o sistema de integração previsto no contrato entre a Prefeitura e as empresas de ônibus? Fundamental para que você possa chegar a vários locais da cidade pagando apenas uma passagem. O mandato solicitou ao Ministério Público o cumprimento do contrato para que a integração chegue a toda Caruaru. Chega junto! A Academia Up Personal Gym continua inovando e realiza o curso de avaliação e correção do movimento, reabilitação à performance. Salve a data, dia 31 de outubro, das 8 horas da manhã às 6 da noite. Convidado professor mestrando Renato Almeida. Local, Academia Up Personal Gym. Valor da inscrição, estudante de educação física e fisioterapia, R$160. E para profissional de educação física e fisioterapeutas, R$180. Primeiro lote, apenas 30 vagas. Informações 99501-3332. Rádio Cidade. Prefeita e Raquel, 45. Para Caruaru seguir em frente. Caruaru precisa de união e de renovação na política. Sou Osnan Cavalcante, candidato a vereador 25232 e tô junto com Raquel Lira 45. Olá, eu sou Rubiane, sou candidata a vereadora pelo Democratas 25699. Estou fechada com Raquel e defendo a zona rural mais forte. Prefeita e Raquel 45.
Casa do Serralheiro, portas e janelas de alumínio, perfis de alumínio, nas linhas Búzios, engenharia de 8mm e 10mm, box, linha 25, módulo prático, perfis de PVC nas cores branco e amadeirado, ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro, o melhor preço da região. Avenida Leão Dourado 13A, São Francisco, Caruaru. Telefone 81 3722 7628. Raquel Lira, 45. A gente vive um momento muito diferente no mundo. Enfrentar uma pandemia não estava no nosso roteiro, mas ela veio e a gente precisou se adaptar e se reinventar. Estamos conseguindo fazer um enfrentamento ao vírus muito forte aqui em Caruaru. Acolhemos a população dando assistência, adequamos serviços de saúde, implantamos as barreiras sanitárias, compramos respiradores, criamos leitos de UTI no Hospital Manuel Afonso, coisa que não existia na rede municipal de saúde aqui no nosso município. Adquirimos a unidade móvel de testagem de Covid para testar nossa gente. Cuidamos dos nossos servidores que estavam na linha de frente de combate ao vírus, aos quais sou muito grata. Não só eu, mas toda Caruaru, porque eles estão sendo verdadeiros guerreiros nessa batalha. Fui pessoalmente para a linha de frente de combate à pandemia e continuarei trabalhando duro, dia e noite, com a certeza de que tudo isso vai passar. Prefeita Raquel, 45. Para Caruaru seguir em frente. Coligação Todos por Caruaru. PSDB, DEM, Cidadania, PDT, PL, Podemos, PMB, PSC, PRDB, Avante, Patriota, PNL. Você está ouvindo Rádio Cidade. Rádio Cidade 8 e 2. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Essa cidade vai tremer, a galera vai detonar geral. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Muito bom dia para você que ligou o rádio agora e sintonizou nos 99,7. Essa é a Rádio Cidade, a emissora mais jovem de Pernambuco. Estamos no ar há 7 meses, exatos 7 meses. Hoje, dia 16 de outubro, estreamos no dia 16 de março de 2020. Então, desde já, muito obrigada, tá? Pela audiência, por vocês terem acolhido a Rádio Cidade de forma tão rápida. A gente que não teve tempo nem de divulgar nada, estrear nada. O que a gente estava fazendo eram as lives antes da gente entrar no ar. Porque tudo que a gente planejou foi colocado por água abaixo, porque a gente estreou dia 16 de março, né? No dia seguinte, infelizmente, foi registrada a primeira morte por Covid em Pernambuco e a história toda vocês já sabem, a gente está até hoje nessa pandemia. Mas vocês aprenderam a gostar da Rádio Cidade, já tem uma relação muito bacana com a gente, já sabe qual é o nosso jeitinho de fazer, a forma como a gente conduz as coisas, né? Então, sempre fomos muito transparentes aqui. A gente, claro, a rádio existe pela sua audiência, né? Pela cumplicidade com os seus ouvintes, né? E espectadores, no caso da Rádio Cidade, também por causa das nossas transmissões em vídeo. Mas quando a gente entra numa sintonia, já sabe mais ou menos como vocês pensam e vocês já sabem mais ou menos como é a nossa conduta, a forma como a gente pensa, né? De um jornalismo sério, mas sem ser sisudo, né? De forma leve. A gente não está aqui atrás de polêmica, a gente quer apenas informar de forma diferente, fazer um rádio de forma diferente, né? Algo que a cidade já estava precisando, não só a cidade, mas a região. Então a gente pensou com muito carinho nesse projeto Rádio Cidade, graças a Deus vocês têm gostado e, se Deus quiser, esse é só o início de uma grande jornada. Então a gente agradece desde já a você, ouvinte Rádio Cidade, né, a seu Adolfo, que comprou essa ideia da Rádio Cidade, né, a Rodolfo, nosso parceiro, filho do seu Adolfo, diretor administrativo da Rádio Cidade, está sempre junto com a gente, né, com os desafios mais estrambólicos e extraordinários, e vamos lá, sempre com um pensamento muito positivo, com vontade de fazer. Isso é muito bom, né, quando a gente tem espaço para fazer o que a gente pensa, o que a gente acha correto e tem apoio. Isso é privilégio de poucos, a gente pode dizer isso aqui com toda certeza, né, Mari? E claro,
claro, sempre a equipe Rádio Cidade. Somos poucos, mas somos valentes, somos guerreiros, todo mundo vibrando na mesma sintonia, com vontade de fazer, com vontade de aprender, com vontade de surpreender e a cada dia trazer algo diferente para vocês. Então, quando a gente trabalha com a equipe assim, tudo fica mais fácil. Então, nossos agradecimentos aqui e vamos para mais um Manhã Cidade, né? Lembrando que a programação da Rádio Cidade começa cedo, às 5 da manhã ao vivo, vai até a meia-noite ao vivo. A gente começa com o Super Girimuandejo na Corda Caruaru, curtindo aquele forrozinho tradicional. Às 7 horas vem o Jornal da Cidade, para você ficar bem informado com as primeiras notícias do dia. 7h10 agora, por causa da propaganda eleitoral. E agora chegou a hora do Manhã Cidade, um programa de variedades que promete te deixar bem informado, com muita leveza, descontração e, claro, sempre muita, mas muita responsabilidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Torres e ao meu lado pelas próximas 2 horas, o Mário Flávio. Muito bem, estamos aqui ao vivo, né, de 5 da manhã à meia-noite, todos os dias de segunda a sexta. Na madrugada você confere aí uma madrugada, né, com músicas